Com o mercado de trabalho em constante mudança, tem se tornado cada vez mais importante conseguir melhorar as habilidades e conhecimentos e principalmente manter elas alinhadas com as demandas de mercado ao longo do tempo. Mas o quanto isso é necessário de fato e principalmente como fazer isso na prática? No episódio de hoje nós vamos debater tudo sobre isso com o Bruno Rabin, cofundador e membro de conselho de várias empresas de educação e atualmente COO da Skill Search, empresa especializada em assessment de habilidades profissionais. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o podcast semanal de entrevistas da The For Sales Company, divulgado toda terça às 19 horas, tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, queria dar as muitíssimas boas-vindas ao Bruno. Como é que você está, Bruno? Rodrigo, tudo bem? Obrigado aí por me receber no podcast, que é um sucesso e aborda tantos temas interessantes. Tomara que a gente tenha uma conversa legal aqui, produtiva para os nossos ouvintes. Não tenho dúvida disso, meu cara. Inclusive, a segunda vez que você participa de eventos com a gente, né? E a primeira foi um sucesso retumbante. Aí foi muito legal o conteúdo sobre novas formas de treinar, né? Muito bacana. Foi um best-seller do nosso outro podcast, que é focado em profissionais de RH. Para quem tiver curiosidade, dá uma procurada lá em gestão de pessoas no YouTube e podcasts. E você, Lewis, como é que você está? Eu estou bastante empolgado, Bruno, porque olha, o Rodrigo fez uma propaganda grande aí. Então acho que vem algo muito bom. Quer dizer que você confia em mim, então, porque... Bom, eu tenho escolha? Nessa altura eu tenho alguma escolha? Não, assim, no dia a dia você reporta para mim, mas aqui você é um co-anfitrião, cara. Você pode discordar de mim, não tem problema. Mas nesse tema você não tem motivo para discordar, com certeza. Maravilha. Bom, antes de entrar no assunto de hoje, é legal mencionar que esse programa chega até vocês com oferecimento da The For Sales Company, holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar, selecionar e acelerar carreiras de vendas e marketing, que dentre suas empresas tem a For Sales, que leva o nome da holding, consultoria de Executive Search especializada exclusivamente em recrutar e selecionar média e alta gestão de vendas e marketing, uma das maiores recrutadoras desse tipo de vaga na América Latina. E os seus jobs, o Major Tech, que faz automação de grandes volumes de vagas de base de pirâmide comercial, dentre outras empresas. Bom, agora sim, entrando no tema, né? Para começar, Bruno, de uns anos para cá, todo mundo tem falado de upskilling, né? De necessidade de educação continuada. Cara, na tua opinião, isso é modismo ou é realmente necessário? O quão necessário é? Rodrigo, eu acho que o modismo, às vezes, pode estar nas palavras, né? Existem termos que vão surgindo para designar algumas tendências que, às vezes, já têm uma consistência no tempo. E talvez seja o caso da palavra upskilling ou reskilling ou lifelong learning, educação continuada, expressões que voltam aí, né, claro, com algumas diferenças, mas basicamente a ideia é que já se sabe que o conhecimento hoje ele deprecia uma taxa ali de 20% ao ano. Então, em 5 anos, aquilo que você aprendeu não tem mais valor, tem pouca aplicabilidade, né? E, dependendo do tipo de habilidade ou do campo profissional, essa taxa é ainda maior. Então, na verdade, eu gosto de pensar que o que está acontecendo é uma mudança de paradigma interessante, mas que, digamos assim, fala mais sobre o paradigma anterior do que sobre o presente, né? E o anterior era o da linearidade, a ideia de que eu primeiro estudo e depois eu aplico, né? Eu faço a faculdade e depois vou para o mercado de trabalho. Só que os estudos, né, as pesquisas sobre como as pessoas aprendem e a realidade do mercado de trabalho, nas duas vertentes, mostram o seguinte: a pessoa não aprende se ela não tiver aplicação. Então, fica ali na faculdade, vendo uma teoria, né, sem ter a prática,
ao mesmo tempo em que, no mercado de trabalho, para cada desafio relevante, existe alguma coisa que eu ainda não sei, que eu preciso aprender. É difícil, né? Claro, há muitas áreas em que você está repetindo alguma coisa, mas são aquelas que eu costumo dizer que são as mais facilmente automatizáveis. Então, pode ser até uma regrinha básica, né? Se num trabalho que a pessoa está fazendo, o que ela faz está se tornando um pouco repetitivo, não está tendo desafio de aprendizado, é possível que isso seja, de alguma maneira, daqui a pouco, substituído por um processo mais eficiente, né? Mais barato, e aí, sem entrar na discussão da sensibilidade humana, do que isso representa para as pessoas, mas só sendo assim objetivo, né, nessa avaliação. Então, resumindo, dei uma resposta longa, mas a ideia não tem jeito, é quase impossível alguém se manter relevante, ter uma carreira que seja uma carreira assim expressiva, sem aprender continuamente. Fantástico, fantástico. Me arrisco aqui já no primeiro ponto para o Bruno trazer para a gente. Certamente há diversas formas de se manter atualizado com essa frequência, Bruno, né? Pela tua experiência e pelo aquilo que você vem trabalhando com seus clientes, né? Há uma receita de bolo aí para ir concatenando métodos, né? Vou trazer mais para o prático. Uma hora você está fazendo uma pós-graduação, outra você está fazendo um mini curso, outra hora você está aprendendo on the job, enfim. Como é que você orienta os seus clientes a ter um processo de educação continuada, mas que, vamos lá, seja saudável e ainda assim seja divertido, né? Não caia num cansaço ali do... Ok. Lewis, eu acho que a gente aqui tem um desafio de também pensar, também tem uma pequena mudança de mentalidade, que é de que o estudar, o aprender, né, exigem uma espécie de foco separado. Então, por exemplo, puxa, eu tenho uma rotina de trabalho, como é que eu vou conciliar o aprendizado com a rotina de trabalho? É como se essas duas coisas fossem separadas, né? Na verdade, eu estou diante de um desafio, tenho que montar um projeto novo, tenho que ter um job para um cliente, né? Seja o que for, o que eu estou fazendo ali, muito provavelmente, se eu pensar em termos de uma entrega de alta performance, isso vai exigir algum aprendizado. Então, a ideia é tentar perceber que o aprendizado ele vai acontecendo, ele pode acontecer como se fosse embedado, né, incorporado ao trabalho, e não como atividade separada. E aí é importante comentar o seguinte, que as instituições e pessoas que vendem cursos, atualizações, formas de ensinar as pessoas algumas habilidades ou conhecimentos novos, elas quase sempre têm todo o interesse de separar as duas coisas, até para que o valor fique bem claro. Não, estou fazendo tantas aulas, né, lendo tantas páginas por semana. Só que essa é uma visão de volume, é uma visão de checklist, né, de quantas páginas eu li, a quantos minutos de vídeo eu assisti, quantas horas de aula, que não tem nada a ver com aprender. Então, eu gosto de separar 3 instâncias. Uma é estudar, que é a tarefa, digamos assim, de volume, né, que as pessoas, em geral, separam no trabalho. A outra que é aprender, que é o que eu acho que deveria efetivamente contar, e a outra que é mostrar que se tem algum conhecimento, ou que se tem alguma habilidade. Por que eu estou falando isso? Porque também eu vejo, às vezes, em profissionais, um movimento que não é necessariamente o de aprender, mas é o de obter uma certa prova de conhecimento, digamos assim. E aí, temos um ponto curioso que quase sempre os emissores de conteúdo, os provedores de conhecimento, porque estão oferecendo e vendendo esse conhecimento, eles emitem algum tipo de certificado que não é uma certificação, né? E essa diferença é muito importante. O certificado é só um papel que diz que você fez um curso. E não diz se você aprendeu. Isso é uma certificação, que, aliás, é o que a gente faz na SkillCert. A gente vai olhar se a pessoa tem a habilidade e, de fato, sabe fazer aquilo. Agora, se ela aprendeu isso porque ela praticou, se ela aprendeu porque ela assistiu a muitos vídeos e juntou as peças, se ela aprendeu
com a mistura dessas coisas, mais um curso, aí são muitos formatos. Mas voltando, Liz, a sua pergunta, eu acho que existe um ponto de partida que é o seguinte, né? Não deixar que a agenda do aprendizado seja uma agenda de outras pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso estou lá eu navegando numa rede social profissional, numa rede social pessoal, e está todo mundo me oferecendo um curso ou falando de palavras difíceis que eu preciso saber, uma nova metodologia, uma nova ferramenta, etc. E é muito fácil eu ficar influenciado pelo fear of missing out, né? O famoso FOMO. E falar assim, caramba, se eu não souber isso, se eu não colocar isso aqui no meu currículo, eu não sou um profissional de alta qualidade, etc. O problema disso é que isso nem sempre se conecta com a realidade do que é preciso a pessoa de fato aprender. Eu acho que o melhor caminho é que os profissionais, primeiro, olhem para dentro de si mesmos e percebam onde eu quero chegar, porque existem muitos caminhos profissionais desejáveis. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais efetivo, é conversar com pessoas que chegaram lá, que são referências de fato e estão próximas ali, e não estão querendo te vender um curso ou um conteúdo, e para tentar desmistificar um pouquinho, né, as palavras, os termos, e perceber assim, não, o que importa mesmo para esse caminho aqui é que eu me desenvolva em habilidades quantitativas, porque eu estou vendo que esse é um caminho. O marketing saiu de uma dimensão que envolvia, de um lado, criatividade aberta, né? Criatividade, como se fosse uma coisa artística. Outra que era atendimento, né? Ligado a vendas, atendimento aos clientes, etc. E vai para algo um pouco mais científico, digamos assim, e que são as decisões tomadas com dados e tomadas de forma ágil. Então, o tipo de habilidade que se espera desse profissional, onde estão as principais oportunidades, envolve, por exemplo, habilidades quantitativas. E como por exemplo, a habilidade quantitativa é o que a gente chama de meta-habilidade, ou uma meta-skill, ela pode não ter um nome sexy, um nome, né, atraente, um nome diferentão, assim, né? E não está disponível ali. Mas, efetivamente, é possível que isso seja o grande diferencial, digamos, aquilo que efetivamente vai fazer essa pessoa conseguir entregar mais. Então, falei muito, mas a ideia um autodiagnóstico de onde eu quero chegar. Em segundo lugar, olhar não para a oferta de conteúdos, o que querem ensinar, mas olhar para pessoas, referências em relação ao que elas aprenderam, o que elas sabem, o que as torna diferentes. Pegar assim, um grande profissional. Por que você acha que você é muito bom nisso? Duvido que ele vai responder. É porque eu lá cedo aprendi muito bem Excel. Ou lá no início da minha carreira eu sabia tudo sobre aquele software, ou tudo sobre aquela metodologia. Não foi isso. Muito provavelmente foram outras habilidades mais estruturantes. E essas precisam ser desenvolvidas. Não, genial, Bruno. Eu e o Lewis, a gente fala bastante. O fato da gente estar meio mudo aqui é porque você está expondo muito bem teus pontos, tá? Então, eu ia me arriscar uns 3 minutos atrás tentando te perguntar se o aprendizado deveria, portanto, ser orientado ao resultado. Quer dizer, qual o resultado que eu preciso gerar e qual aprendizado eu preciso ter para isso, né? Agora, nesse último pedaço aqui, no teu comentário, você trouxe uma referência melhor ainda. Quer dizer, por que aquela pessoa que é referência nisso é bom e o que eu tenho que aprender para me equiparar ou superar, enfim, ou ser tão bom quanto ela, né? A questão disso se o conhecimento se deprecia 20%, né, ano a ano, né? Como fazer se engatar essa questão de se manter bom com o que eu preciso aprender para me manter bom? Porque é quase que um trabalho à parte, né? Num mundo tão dinâmico assim, onde a cada 5 anos você tem que reaprender tudo que você sabe para você continuar sendo bom no que você faz. É um trabalho quase secundário, né? Sei lá, exige 1 hora por dia, 2 horas por dia, porque não sei, estou me arriscando aqui, mas tem um volume
alto de necessidade de upskilling, de atualização. Como, de fato, tornar o aprendizado uma rotina, um mindset, uma forma de encarar a carreira, né? Porque o que eu percebo entrevistando muitos executivos é que ainda não é comum a filosofia do lifelong learning, né? Isso está nos livros, mas não está na cabeça das pessoas. Como, de fato, fazer essa atualização tão intensa na prática, assim? O que precisa mudar no nosso mindset, na nossa forma de ver a educação, na nossa forma de trabalhar para a gente realmente conseguir se atualizar 20% ao ano, né? Ok, Rodrigo, eu acho assim que esse número do 20% da depreciação precisa ser descontado do que a gente, de fato, aprende, do quanto a gente se atualiza sem perceber. Então, o primeiro ponto, talvez, seja as pessoas estabelecerem mecanismos para identificação, registro e reconhecimento do que elas estão aprendendo. Então, por exemplo, uma vez por semana, por que não anotar em alguns lugares o que eu aprendi essa semana? O que eu aprendi com esse projeto? O que eu aprendi com essa reunião? Porque, muito provavelmente, sobretudo no on the job, que é responsável por 70%, assim, é uma conta por alto, mas em torno disso, né, do que se aprende, precisa ser reconhecido, porque as pessoas não identificam, elas só reconhecem isso quando fazem um curso, ou quando fazem um treinamento, né, de uma experiência, um momento formal. Primeiro ponto é esse. Segundo, fragmentar, dividir os aprendizados para não pensar em grandes conquistas que demoram muito tempo e exigem muitos passos no meio do caminho. Pensar em fragmentos ou partes, pedaços de habilidades que vão sendo desenvolvidos, pedaços de conhecimentos. Terceiro é o aprendizado coletivo e colaborativo, porque todas as pesquisas mostram que a gente aprende mais quando a gente vai alternando o papel ativo e passivo no aprendizado, ensinar, aprender, ouvir, falar, e ter um grupo de reforço disso ajuda muito dentro da companhia, né, fora, dependendo da situação. Estabelecer targets, objetivos, micro-targets, né? O que eu vou aprender essa semana, ou na próxima semana, ou nesse mês, e ir reconhecendo isso. Eu acho que como tudo que diz respeito a hábito, se isso vai sendo criado, é mais fácil ficar embedado na rotina. E criar, em termos de agenda, espaços para formalizar isso, né? Meia hora ali que você vai registrar os aprendizados da semana, 1 hora que você vai gastar para ler sobre essa metodologia. Você faz aquele planejamento de campanha sempre da mesma maneira. Vou fazer de uma outra maneira. Poxa, mas como é que eu vou fazer? Ora, deve haver outros frameworks, deve haver outras metodologias, eu vou aprender uma a cada campanha que eu fizer e vou tentando ir melhorando sempre. Sabe aquela coisa do ciclo PDCA? Eu vou melhorando continuamente. Então, eu gosto dessa ideia de pequenos passos que vão ganhando momento. Essa taxa de juros, pouquinho, mas todo dia no tempo, mais do que grandes paradas que podem dar uma sensação e um nome, mas quando você vai medir, a gente vê isso pela Skillsurf, isso não necessariamente significa aprendizado efetivo. Interessante, né, Rodrigo, que o Bruno ele trouxe, ele está tranquilizando aqui quem está nos ouvindo, né? Porque certamente há uma ansiedade para quem está no mundo corporativo de não, preciso estar nesse fluxo de lifelong learning. Se eu não estou estudando, estou ficando para trás, estou desatualizado, né? E aí o Bruno ele traz algo interessante aqui. Você está aprendendo, né? Se tu está trabalhando, é muito provável que você naturalmente esteja aprendendo. Porque tu está indo junto com a corrente, né? As metodologias estão se renovando, há sempre novas técnicas, e se você está trabalhando e está nesse meio, você está aprendendo algo. Talvez você não esteja percebendo isso, né? Você não precisa de um certificado, de acordo com o que o Bruno está trazendo aqui, para entender que você está evoluindo, né? E aí, uma vez que o tema é educação continuada, né? Isso que o Bruno trouxe agora é interessantíssimo. Você não precisa fazer grandes esforços. Vou fazer um MBA agora de centenas de horas. Talvez se você continuamente estiver aprendendo um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada semestre, né, você vai alcançar esse status, né? Mas aí tem um detalhe, né, importantíssimo. Eu acho que eu vejo a palavra atitude permeando
tudo. Que é algo bem inusitado, se você parar para pensar, né? Porque quer dizer, porque você mudar o jeito de você executar um projeto é incômodo, é desconfortável, né, Bruno? Isso que eu ia falar. Perfeito, Rodrigo. Que assim, o meu ponto é que a gente pode estar aprendendo ou ter oportunidade de aprendizado muito mais presentes do que a gente acha. Mas existem níveis de aprendizado que as pessoas podem ter, e qualquer aprendizado mais efetivo, quer dizer, que você vá saltando um degrau, ele precisa de um pouco mais de esforço ativo. Então, por exemplo, se eu uso uma metodologia, isso que o Rodrigo falou, e eu tenho a atitude de querer testar, experimentar uma nova, procurar as referências, aprender na teoria, aplicar, verificar o que não deu certo, insistir, convencer outras pessoas. Então, isso, de fato, exige uma atividade, e em tudo que se sabe da neurociência do aprendizado, uma ideia que permeia isso é de que, tentando simplificar bastante, né? Acho que daquela outra vez a gente falou sobre isso um pouco mais, mas a ideia é que, quando eu estou numa situação, diante de um conteúdo ou de uma atividade, se eu sou mais passivo, a retenção daquilo na memória, na minha capacidade, né, cognitiva, etc., ela é pequena. Se eu sou mais ativo, é maior. Então, por isso é que, por exemplo, assistir a uma aula me dá uma retenção baixa, uma aula, por exemplo, pouco interativa. Agora, se eu estiver assistindo a aula e fazendo anotações que não são de repetição de memória, são anotações elaboradas, e estiver fazendo perguntas, e depois fizer uma apresentação sobre aquilo, tudo isso vai aumentando o grau de aprendizado efetivo. Então, para dizer assim, a ideia é, existem muitas oportunidades, mas se eu não tiver uma prática deliberada, uma atitude no sentido de melhorar, não é que vai acontecer de forma passiva. Aí não, quer dizer, acontece, mas é como se fosse assim, numa taxa tão pequena que não acompanha a depreciação. Essa que é a ideia. Então, juntando essas duas coisas, há muitas oportunidades, mas elas precisam ser ativadas, como se fosse assim, uma possibilidade latente, né? E, acrescentando a isso, um ponto que, às vezes, é uma dificuldade, digamos assim, é que as próprias pessoas não têm tanta clareza quanto a essas suas habilidades e quanto a seus conhecimentos. Então, fazer diagnósticos também é muito importante. Aí existem várias formas de fazer diagnóstico, mas entender assim, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência, eu não tenho esse conhecimento e preciso me desenvolver nisso. Você sabe que eu me lembrei aqui que eu tenho que te agradecer, Bruno, por uma coisa, né? Porque a gente fez um episódio do Gestão de Pessoas sobre metodologia ativa de aprendizado com a Fernanda Centurião, que você nos indicou, inclusive, que foi um episódio sensacional, cara, onde a gente pegou e ela explicou como a forma, o sistema de aprendizado no Brasil está completamente desalinhado com a necessidade do novo mercado, e a gente é educado a pensar errado, e a gente é educado nas coisas erradas e educado a pensar de uma forma errada sobre como aprender, como trabalhar, né? Então, para quem quer ser... Fera. Não, ela é impressionante, cara. Foi um papo incrível, incrível. Inclusive, acho que até dá para convidar ela para o Raise the Bar aqui nos futuros episódios, para a gente aprofundar esse assunto que a gente está trazendo aqui nesse subproduto do assunto, que é metodologia ativa, né? Como fazer na prática isso, né? Mas eu queria... então, primeiro de tudo, para quem quiser se aprofundar sobre metodologia ativa, quer dizer, sobre como melhorar a fixação e retenção de conhecimento, dá uma olhada lá, procura lá metodologia ativa, Fernanda Centurião, metodologia ativa, gestão de pessoas for sales. Aí vocês vão ver esse outro conteúdo do outro programa que a gente tem semanal. Mas para não deixar o público aqui mais preguiçoso, que não vai ver esse episódio inteiro, Bruno, eu queria te fazer essa pergunta.
Dá uma receitinha de bolo aqui, um playbookzinho ao mínimo, sobre como melhorar a retenção de conhecimento na prática. Acho que existem várias formas, assim, mas basicamente, pensando uma coisa bem aplicável a diversas circunstâncias, né? A ideia que eu tento passar é, qualquer que seja a oportunidade de aprendizado, as pessoas entenderem que quantidade não é qualidade, meio clichê isso, mas que elas precisam ser ativas ali. Então, entrar numa oportunidade de aprendizado, um conteúdo, um conhecimento, com a ideia de que se você não fizer o esforço, o seu cérebro vai esquecer. Porque é assim que ele funciona. Ele precisa filtrar. A gente recebe muita informação em sentidos, filtradas intelectualmente, e a gente precisa filtrar, porque não dá para lidar com tudo. E que critério ele vai usar para filtrar? Simplificadamente, o critério desse seu envolvimento ativo com aquilo. Então, por exemplo, eu gosto da ideia de criar algum tipo de rotina de transmissão do conhecimento dos aprendizados para outras pessoas. Como uma coisa assim, pode ser dentro do grupo, do time, pode ser com liderados, pode ser com familiares, mas dizer assim, a gente vai ter um encontro semanal, quinzenal, e nesse encontro eu vou falar sobre alguma coisa que eu aprendi, né? Enfim, um conteúdo. Porque o fato de você ter essa oportunidade vai te obrigar, ao ter contato com os conteúdos, etc., você organizá-los para transmiti-los. Essa organização do pensamento ativa o cérebro, digamos assim, os processos todos, e a Fernanda sabe explicá-los bem, de forma que eles tendem a ficar mais guardados, né? Mais enraizados. Né? Isso é uma coisa. A segunda é, digamos assim, eu já falei uma anterior, que é você ter registros do que você aprendeu, até um elemento de motivação, né? A segunda é fazer prática deliberada, que é, a cada vez que você for colocar em prática alguma coisa aprendida, tenta parar e pensar no que você vai fazer, qual é o seu objetivo e como é que você quer raise the bar, como é que você quer ir um pouco além daquilo. Então, vou dar um exemplo de analogia com, sei lá, pode ser com a culinária, com o tênis, alguma coisa assim. Então, fazer um prato. E eu, sei lá, aprendi a técnica para fazer risoto. Nem é o meu caso, mas eu aprendi. E sei fazer risoto. Dá para fazer um risoto diferente, de algum outro sabor? Ou dá para fazer esse risoto com alguma outra técnica? Né? Ou usando um outro instrumento? O que eu posso fazer se eu quero ser um cozinheiro melhor, porque eu posso não querer, mas se eu quero melhorar essa habilidade, o que eu posso fazer a mais na próxima vez? Então, toda vez ter alguma coisa a mais e eu ter esse objetivo claro. Então, não se trata da prática pela repetição, que é a prática massiva. É uma prática em que a cada vez eu posso até treinar menos, mas eu vou treinar de forma mais intensa. Costumo brincar e dizer assim, pensar a diferença do motorista de um aplicativo para um motorista de Fórmula 1. É possível que um motorista ali de táxi, ou uma coisa parecida, ele esteja mais horas no volante do que um piloto de Fórmula 1. Né? O trabalho dele e o outro faz propaganda, faz treino físico, faz outras coisas. Mas quando o piloto de Fórmula 1 vai para a pista, e é claro, eu estou desconsiderando talentos, né, inatos, assim, quando vai para a pista, cada vez que ele vai fazer uma volta, ele vai fazer com objetivo. Eu vou aqui fazer para melhorar o desempenho nessa curva, para aumentar a velocidade de retomada, para fazer a frenagem mais em cima da outra curva. Enfim, e é isso, digamos assim, estender um pouquinho mais o limite, que, já se sabe, aumenta a probabilidade de você desenvolver aquela habilidade e não ficar no mesmo. Então... Isso é bem comum nos esportes, né? Só para traçar um paralelo. Os esportes têm isso com muita clareza, né? Mas nem sempre as pessoas fazem isso, e quase sempre existe um elemento de inércia misturado com uma pressão que é, puxa, eu preciso entregar, eu preciso fazer, né? E é verdade, ok, você precisa fazer. Por isso que a ideia não é a cada vez
fazer tudo de uma forma completamente diferente. Porque senão não dá, né? Você não vai cumprir certas metas, mas dá para eu, por exemplo, se eu quero melhorar a minha habilidade de gestão do tempo, dá para eu, na próxima semana, melhorar um pouquinho a minha agenda, a organização da agenda? Dá para eu, na outra semana, melhorar um pouquinho? Então, eu seto os meus objetivos, né? Faço essa escolha deliberada, procuro ativamente os recursos. Então, que técnica de gestão de agenda existe aí que é bom para eu aprender? Aplico e reconheço que eu evoluí. E aí, na próxima vez, eu faço um pouquinho mais. Quando se vê, isso já virou alguma coisa incorporada, né? Então, eu não sei se isso é uma fórmula, uma receita, porque, enfim, é super complexo. Estou pensando aqui do ponto de vista de um curso ou um professor que vai organizar o melhor método, mas estou pensando do ponto de vista da pessoa que está com a carreira dela se desenvolvendo e quer melhorar, né? Você está falando aqui, eu estou pensando numa coisa, né? Eu estudo muito sobre técnicas de predição de performance potencial, né? Então eu estou sempre lendo, né, sobre técnica de seleção, né, quais elementos são mais eficientes, cientificamente falando, para você comparar uma pessoa, entender se ela vai ter alta performance numa vaga, etc. E até uns 20 anos atrás a gente falava só de raciocínio lógico, né? E de 20 anos para cá, enfim, a caixa de ferramenta foi ampliada, né? Entrou a inteligência prática, entrou a inteligência criativa e mais recentemente, ali pelos anos 90, a inteligência emocional, né? E a inteligência emocional é galopante, as evidências científicas que estão se acumulando de que a inteligência emocional ela é mais importante até do que a inteligência lógica para ter sucesso profissional. E aí, quando você estava falando aqui sobre essa questão a gente falou, né, das atitudes, você falou que aprendizado parece ter um quê forte de atitude de aprendizado, e aí agora eu vou me arriscar aqui a falar uma coisa, né? Talvez antes da atitude a gente está falando de inteligência emocional, porque você repensar o que você faz, você ser inconformado com o resultado que está tendo, ter a melhoria contínua no teu DNA, você se manter motivado por continuar aprendendo, você ter a humildade de entender que você não está no ponto ótimo e que se você está em algum momento você não estará mais. Parece que a inteligência emocional é a base para o aprendizado também, Bruno. Não sei se eu fui muito estou me arriscando aqui a falar uma besteira enorme, mas... Não, imagina. Assim, existem muitas tentativas de decodificar, né, essa complexidade que é o ser humano, isso tanto para os aspectos relacionais da vida, o sucesso profissional, as interações sociais, culturais. E aí existem alguns achados, mas os próprios achados também refletem um pouco cultura. Então, o QI, por exemplo, né, o quociente de inteligência, já se estudou bastante, mas por que o paradigma reinante era lógico, racional, etc. E aí, no contexto, né, de seleção dos melhores soldados, né, na Primeira Guerra Mundial, vão se desenvolvendo metodologias. Quem é a pessoa que... e outras dimensões que, digamos, ficavam mais escondidas ou não eram vistas, começam a aparecer e receber pesquisa. Quer dizer, toda essa área que se desenvolve de psicologia, de neuropsicologia, de economia comportamental, que vem dizer o seguinte: olha, as pessoas não tomam decisões de forma tão lógica e racional assim como a gente imaginava. Existem vieses, existem outros fatores. Bom, isso dito, voltando para o seu ponto, é difícil dizer assim que alguma coisa seja anterior à outra, porque é como se elas se conectassem. Na verdade, a visão que a gente tem praticado assim nesse research é de não tentar fazer a partir de uma como é que eu vou dizer assim, essas categorizações que, por exemplo, às vezes são artificiais, hard skills, soft skills. Aí eu pergunto,
Problem solving é hard ou é soft? Negociação é hard ou é soft? Negociação é soft, eu tenho que saber falar com a pessoa, etc. e tal. Sem calcular o Batman, sem calcular o seu valor de reserva, sem calcular qual é a melhor, sei lá, ancoragem que você vai fazer de valor, né? Mas também não é só isso, não é um cálculo computadorizado, é saber o momento em que você vai falar isso, saber qual é a linguagem, saber desfazer um blefe, né? Então, quando a gente pensa naquilo que está ligado ao trabalho, quase sempre existe uma mistura, viu, Rodrigo? Ou seja, eu não. E aí já é uma defesa um pouco de como a gente está enxergando, né? A gente tem falado esse conceito de meta skills, meta habilidades, que são essas habilidades que muitas vezes envolvem processos cognitivos, têm elementos de conhecimento associados. Então, algumas habilidades matemáticas pressupõem alguns conhecimentos. Se você não sabe uma certa fórmula, né? O caminho até você inferir a fórmula é um caminho muito longo. E que vão ter a ver com alguns julgamentos mais subjetivos, digamos assim. Então, a gente tem pensado dessa maneira, né? Agora, falando especificamente sobre inteligência emocional, habilidade social e interpessoal, acho que um ponto central aí é uma certa dificuldade pelo fato de que é preciso que a pessoa tenha uma espécie de abertura ao autoconhecimento, que é assim, será que eu estou funcionando bem? Porque a gente acaba tendo uma tendência a se colocar como centro do mundo e olhar para o mundo e achar que o mundo aqui é diferente, estranho. Então, sair desse centro, né, e olhar e dizer assim, pô, de repente, essa minha forma de falar com as pessoas pode não ser muito boa. De repente, eu não tenho empatia. Reconhecer isso é dificílimo, para começo de conversa. Aí, reconhecer e procurar entender qual é o meu algoritmo que me fez, digamos assim, ter essa insensibilidade diante do outro, ter essa dureza com as palavras, né? O que aconteceu? Querer mudar, né? E ter uma disciplina ali para absorver formas que não sejam formas falsas, porque eu posso fingir que eu me importo com as pessoas, mas o ser humano tem uma espécie de radar para perceber todas essas intenções que são superficiais. Sim. Eu não sei se eu te respondi, porque acabei falando de muita coisa, mas é um pouco como a gente tem enxergado isso. Perfeito. Não, pelo que eu entendi, a inteligência emocional passa pela inteligência emocional para ela se autodiagnosticar, entender o que ela tem que melhorar, ter a humildade de entender que ela não está no ponto ótimo, mas é mais complexo do que eu coloquei. Tem camadas. Eu vou propor outra abordagem, Rodrigo. Acho que o Bruno ele vem trazendo isso desde a segunda resposta dele, né? A autoconsciência, né? A autoavaliação, entender você na essência como profissional, né? E a trilha de carreira, a carreira que você escolheu, para que a partir disso, ou seja, num processo de dentro para fora, tu entenda, né, aquilo que você precisa desenvolver, naquilo que você precisa focar, né? Então, a partir disso. Tô correto nisso, Bruno? Eu acho que sim, concordo com você. Eu vou me arriscar a fazer uma provocação, uma brincadeira, já que a nossa audiência é formada muito por pessoas de marketing e vendas, né? A gente gosta de provocação, Bruno. Então, vai lá. A provocação é a seguinte. Pessoas que lidam com marketing e vendas sabem que ali está o produto, está o serviço, e aí eu preciso, né, fazer o melhor possível para que os meus clientes vejam o valor do produto ou do serviço e por isso paguem um preço, né? Então, como é que eu evidencio esse valor? Em termos de comunicação, em termos de embalagem, tudo que a gente queira pensar. Mas também é verdade que muitas vezes a gente pensa assim, puxa, deixa eu cuidar aqui da embalagem, do que parece, e a gente aumenta a chamada percepção de valor sem que o produto tenha todo aquele valor mesmo, né? Sendo muito franco aqui, direto. Então, vamos pensar da mesma forma, aplicando a nós mesmos, né? Uma coisa é eu querer embelezar o meu currículo e falar com os amigos que eu aprendi isso, porque eu sei fazer aquilo, que meu portfólio, porque eu trabalhei nessa empresa ou naquela, porque tal coisa está acontecendo. E
ok se fazer isso porque o mundo demanda, espera isso, de certa maneira. Mas tem uma hora da verdade que é o que eu de fato domino, o que eu sei fazer, e essas coisas ficam evidentes. As pessoas, os líderes percebem, os clientes percebem, tem um momento, a hora da verdade. Então, quanto mais no marketing o produto tiver colado com o valor que está declarado na proposta de valor, melhor, né? As duas coisas importam e quanto mais elas tiverem aderência, melhor. A mesma coisa com o profissional e suas habilidades, seus conhecimentos, sua competência. Ou seja, olhar para isso e dizer assim, tá, eu sei que esse produto, ser humano, tem falhas, e é assim mesmo. O que eu reconheço como sendo essas falhas? Quais são as críticas que eu preciso endereçar? Quais são aquelas que tudo bem, eu não vou endereçar, sabendo que eu não vou conseguir a perfeição, nem todas as habilidades, e nem se imagina que seja possível isso. Então, a gente está falando de skills de comunicação que precisam ser melhorados, a gente está falando de skills de habilidade numérica, como eu falei aqui, a gente está falando de capacidade de aprender, né? Então não adianta eu dizer que eu tenho inglês ótimo, se na prática quando vou procurar conteúdos na internet, não procuro os conteúdos em inglês. E a gente sabe que na área de vendas e marketing, os conteúdos mais atuais, eles estão em inglês. Então, eu tenho que entender, puxa, talvez eu precise praticar isso. Se é fazer aula, ou se é me forçar todo dia, ao correr na esteira, estar no transporte público, sei lá, ouvir um podcast em inglês, ouvir um seriado sem legenda, ver um seriado sem legenda, é essa barra que você está subindo para melhorar esse skill, que é um skill que é absolutamente estruturante para as outras habilidades, né? Uhum. O Bruno, a gente vê muitas empresas com fórmulas de upskilling baseada em percentual do tempo para o aprendizado, né? Então, um caso emblemático é talvez da McKinsey, se eu não me engano, que eles têm lá 10% do tempo atualização, se eu não me engano, tá? Mas muito mais do que dar nome, né? A empresa A ou B trabalhando mais o conceito, né? Qual que é a dosimetria, qual que é a quantidade ideal de tempo de upskilling versus tempo de trabalho, se é que existe essa relação? Eu não sei te dizer um número exato. O que eu gosto de dizer, porque essas pesquisas elas têm uma dificuldade dessa mensuração justamente pelo que eu expliquei, que as pessoas muitas vezes não reconhecem. Se eu estou, por exemplo, eu vou escrever um artigo sobre um assunto tal. Isso é uma atividade, uma execução. Tenho ali e reservei 2 horas para escrever aquele artigo. Quando eu estou escrevendo aquele artigo, eu eventualmente penso uma ideia e vou pesquisar. Sei lá, eu escrevi no outro dia um artigo sobre como testes de personalidade, que são muito usados pelas empresas em processos de admissão, eles não deveriam ser usados. Os próprios formuladores dos testes dizem, eles não servem para isso, eles servem para você endereçar questões relacionais. Mas aí eu me dei conta, num dado momento, de que havia coisas que eu não sabia, ou que eu achava só. E eu fui aprender, então. Agora, se eu usei 15 minutos ou 20, né, para aprender aquilo, vamos supor que eu tenha utilizado 15 minutos para ler. Não são os 15 minutos para aprender, porque quando eu fui escrever, foi naquele momento, ao escrever o que eu tinha lido, que eu aprendi de fato. Então, por isso é que essa separação é uma separação que eu sei que todos nós gostaríamos, mas o que eu estou propondo é uma visão um pouquinho diferente. É de que o aprendizado ele faz parte de um processo de trabalho em que a pessoa está gerando valor efetivamente. Agora entendi, porque você já tinha dito isso, eu não tinha entendido, agora ficou claro. Porque quando eu associei tempo ao aprendizado, eu estava fazendo uma associação errada, porque você já tinha dito lá atrás que estudar e aprender é diferente. Então, estudar é tempo, aprender não é tempo. A métrica de aprender é saber, não é a métrica de estudar é tempo, né? Que curioso que é o paradigma que existe hoje no mercado educacional, né? Um certificado de 120 horas, né, de estudo do tempo. Exato. Então, quando a gente montou esse conceito, foi justamente isso. A gente falou, caramba,
vamos fazer outra coisa. Se as habilidades elas são concretas e palpáveis, e é difícil você hackear uma habilidade. Porque assim, eu vou contratar um cozinheiro, né? Tem um restaurante, você vê que eu estou falando muito de comida, eu devo estar com fome, né? Pois é. É risoto. É que o Bruno, ele tá falando com a gente da Bahia, lá já é carnaval a semana inteira, e ele deve estar pulando bloquinho de carnaval, acho que ele veio com direto certeza. da pipoca, tá com fome. Ele emendou. Vou pular. Mas se eu vou contratar o cozinheiro, eu posso fazer um teste com ele de conhecimentos, né? Me diga o que você... E ele pode responder muitas coisas sobre. Eu posso fazer um teste de personalidade, então personalidade, né, mais extrovertida, introvertida e por aí vai. Mas efetivamente eu quero saber se ele cozinha bem. Então eu tenho que observá-lo fazendo, eu tenho que provar o resultado, a comida, né? Isso é habilidade. Então medir habilidade é medir o que a pessoa faz e não alguma declaração ou característica abstrata. Então, por exemplo, eu quero contratar bons líderes. Tá, me diz aí o que é liderança. Tem que ter a capacidade de comunicação, tem que ter visão estratégica, tem que ter capacidade de resolver problema, você fica resolvendo problema todos os dias, problemas complexos, tem que saber fazer trade-off. Ok, vamos lá. Capacidade analítica. O que é capacidade analítica? Também está abstrata para mim. É a capacidade de pegar um problema e identificar quais são os fatores que formam esse problema. E identificar entre esses fatores quais os mais importantes. E saber quais são aqueles que são a raiz. E entender quais podem ser acionados. E fazer essa hierarquização. Então, quando você vai ver qualquer habilidade, você consegue decompor em alguma coisa que é concreta e que pode ser medida. E é isso que a gente se propõe a fazer. Então, se eu vejo essa decomposição, porque as pessoas não trabalham no vazio, o trabalho delas tem uma concretude, o seu trabalho tem uma agenda, né? Quando você se comunica, você usa certas palavras. Se eu meço as palavras que você está usando, o tom de voz, o seu olhar, a construção frasal, os exemplos que você dá, o quanto você ouviu o que a outra pessoa falou, tudo isso são elementos que formam habilidade de comunicação. É uma habilidade concreta. E aí, isso não é hackeável. A pessoa sabe ou ela não sabe. Ou ela tem habilidade ou ela não tem habilidade. Ela não pode dizer que tem porque ela tem um diploma de não sei onde, ela não pode só falar sobre aquele assunto porque ela aprendeu a fazer entrevista. Tá ali. Até não tem. Então vou te devolver a provocação aqui, Bruno. Uma vez sobre a ótica do recrutamento e seleção. Vamos supor que é um profissional que está ativamente olhando o mercado e quer se apresentar para as empresas, né? Ou aquele que está desempregado, enfim, ele quer demonstrar, né, que ele tem uma competência, ele tem um conhecimento, ele tem uma habilidade. Tu está dizendo aqui que é muito mais um aspecto prático do que necessariamente nas sinalizações mais tradicionais que existem no mercado, um certificado, um diploma ou algo do tipo, né? Como que esse profissional, então, sobre essa perspectiva, né, que você traz aqui para a gente, demonstra isso num processo seletivo, né? Ou, enfim, num networking que seja? Acho que aí existem alguns caminhos, né? Um caminho é o caminho de portfólio, e na área de vendas e marketing é isso. O portfólio, ele é absolutamente valioso. Então, eu trabalhei na empresa X, não é a marca da empresa, diz assim, eu fiz isso aqui na empresa, eu era desse time, a gente desenvolveu isso aqui. Claro que isso tem que ser validado, cruzado, etc., com informações, mas é o que foi realizado, né? E com a consciência de quais foram as dificuldades, quais foram o que deu certo, o que não deu, etc. Esse é o primeiro ponto, é o portfólio. O segundo é pedir oportunidade de demonstração. Se a empresa não usa algum tipo de ferramenta ou mecanismo que seja validador das habilidades, uma sugestão é a pessoa dizer assim, olha, eu topo resolver um problema para vocês observarem, eu topo resolver isso aqui. Claro que depende da posição, depende de uma opção de coisas, mas eu já vi alguns casos, por exemplo, eu me lembro, se eu não estou enganado, o Rony, da reserva, uma vez mencionou o caso de alguém que foi pedir um emprego, acho que era na área de marketing, e a pessoa foi lá e
viu um problema que eles tinham, não sei se é um site, alguma coisa assim, desenhou e entregou. É isso aqui. Não é currículo, não é nada. Ela fala, realiza alguma coisa, demonstra uma habilidade, né? Então, a criatividade que a gente tinha comentado antes, ela pode aparecer nessas formas. Eu sei que muitos processos seletivos não são assim, e a gente está aqui para tentar mudar isso, para tentar trazer essa medição de habilidades, processos seletivos, mas pensando no candidato, a gente entende que as pessoas ainda queiram mostrar currículos, etc., etc., mas a gente vive uma inflação de currículo. A verdade é a seguinte, quem é que acredita no que está dito ali do LinkedIn da pessoa? Então, de um lado tem uma pessoa que diz, puxa, eu preciso colocar todas essas palavras para o job search achar, eu preciso colocar essas palavras, esses certificados, essas coisas todas, e do outro lado tem alguém que diz assim, esse aqui se encaixou, mas eu não sei se ele sabe isso, deixa eu tentar investir tempo e dinheiro em perguntar, conversar com a pessoa para descobrir se ela tem essa habilidade. Então, um sabe que precisa inflacionar porque o outro vai dar desconto, e o outro sabe que precisa dar desconto porque o primeiro inflacionou, mas ele não sabe qual é o desconto, 20%, 30%, né? E a gente chega, a brincadeira, a casos como de casos internacionais, vou citar nomes de pessoas que dizem que fizeram um MBA não sei onde. Isso é difícil de verificar, né? A pessoa diz que fez uma faculdade e tal. Onde é que está isso? Está em até o certificado ou o diploma está em blockchain, está garantido? Senão, a gente está vendo a era do deepfake. Falsificar um diploma me parece que é uma das coisas mais fáceis que existem. Né? Como é que você fica à prova disso? Testando a habilidade. Eu acho que nessa parte de candidato, né, a gente tem que pensar que tem uma assimetria entre o que é divulgado na vaga e o que é buscado efetivamente, porque as pessoas fazem muito mal o job description nas publicações. Então, acho que a dica que eu daria aqui, né, para os candidatos você tem que ficar tem que ter muita perceptividade durante a entrevista para entender o que está por trás de cada pergunta, porque tem uma intenção nas perguntas que são feitas numa entrevista. E ao entender a intenção por trás, aí você entende qual case que você vai tirar da tua caixa de ferramenta e vai mostrar. Por exemplo, eu quero saber... você percebeu que o entrevistador está buscando alguém que tem uma forte capacidade de liderança. Então você vai contar um case teu de liderança, onde teu time teve um eNPS altíssimo e você bateu 120% da meta e ganhou um prêmio global de melhor equipe do mundo, sei lá, né? Então, acho que tem um pouco do jogo de cintura, porque o processo de recrutamento ele é assimétrico, né? Ele tem muita perda, tem muita desconexão de informação, tem muito agente executando mal as etapas, né? Então, é uma etapa você está avaliando algo subjetivo e você tem agentes que executam mal as etapas. Então, ele é um processo um pouco... aumenta a assimetria e torna o processo uma loucura, essa é a verdade. Em teoria, se alguém falasse assim, Bruno, tem aqui um job description muito bem feito. A gente seguiu esse modelo, fez assim, os business partners compuseram, a gente viu quais são as competências, viu isso, o que é must have, o que é nice to have. Está tudo bem claro para a posição no presente e para o andamento daquela posição dentro da empresa, na carreira da pessoa. Ok. E aí tem um entrevistador que consegue verificar isso, porque ele foi treinado, ele sabe fazer isso, etc. E a gente tem um sistema que verifica isso. Então, o que a gente tem visto é que o desenho, na teoria, ele é muito bonito com todas essas coisas. Na prática, alguém faz um job description, alguém vem com o modelo, fala para as áreas, para os business partners, olha, precisamos fazer o job description. Aí as pessoas fazem, usam critérios que são os próprios, não tem uma validação daquilo, aquilo fica estacionado, porque ficar revisando aquele job description é muito trabalhoso, aquilo não corresponde, o entrevistador não tem, então tem uma fragmentação do processo, né, para dar volume operacional que gera problemas de qualidade. Olha, em todas as conversas que eu tenho, eu nunca vi alguém falando assim, a gente contrata bem e rápido e barato. Nunca vi.
E isso é porque vocês ainda não viram os job descriptions passarem a ser feitos pelo chat GPT. Aguardem. Não, mas só para trazer um parênteses rápido aqui, é um exemplo prático que eu vi recentemente, vi essa semana, na verdade. É um job description para uma posição de assistente. E aí eu li o job description e falei, meu Deus, isso é uma posição sênior. É um vice-presidente. É um cara especialista no tema e não um assistente, né? E aí olha como o job description ele foi criado errado, sobre a perspectiva errada do recrutamento de seleção. O que estava descrito no job description era aquilo que ele fará, aquilo que ele aprenderá a fazer, e não aquilo que ele precisava apresentar sobre a ótica do processo seletivo. A simetria temporal não é precisa ter, é preciso que você esteja disposto a aprender a fazer. Exatamente. Pessoal, vamos... Desculpa, só uma coisa simples assim, inglês. A gente que é inglês avançado, básico, intermediário, o que isso significa? Na verdade, deveria ser assim, inglês suficiente para ler com fluência os assuntos da área que eu estou aprendendo. Isso é o inglês. Outro inglês é inglês para participar de reuniões eventuais com stakeholders e aprender com elas. Isso é outro inglês. Inglês para conduzir reuniões com clientes A/B internacionais. Isso é outro inglês. Então, inglês é para que você quer? Qual é o objetivo? E isso não é simples de fazer. Interessante. Muito bem, eu queria agora, Bruno, trazer alguns exemplos reais de temas de upskilling, tá? Que a gente percebe que os profissionais de vendas e marketing estão tendo que aprender, ou terão que aprender, e eu vou me basear num estudo anual da ForSales que se chama O Futuro da Área Comercial. A gente divulga todo ano, né? Onde a gente faz um mapeamento de tendências, né? E nesse estudo do ano passado, a gente identificou 8 habilidades estruturais para as profissões do futuro de vendas, do presente e do futuro em vendas e marketing. Que eu vou listá-las aqui e eu queria que você falasse quais dessas habilidades são mais fáceis e mais difíceis de fazer um upskilling, ou seja, de aprender, de desenvolver, e qual que é a melhor maneira de desenvolver cada uma dessas habilidades, ou cada grupo de habilidades, se elas forem categorizáveis, né? Então aqui, ó, a gente elencou as seguintes habilidades como estruturais, tá? Capacidade criativa, estatística aplicada, visão sistêmica, habilidades sociais, habilidades interpessoais, capacidade de aprender, flexibilidade e gestão da produtividade. Quais são mais fáceis e mais difíceis e qual a melhor forma de aprender cada uma dessas habilidades? Bem fácil essa pergunta, eu achei bem tranquila. Não, eu sou um entrevistador, meu papel é fazer pergunta difícil. Pega o lencinho lá. Eu vou pro chat GPT. Olha aqui. Na verdade, eu acho que é bem interessante. Eu li esse report super, super completo de vocês, muito bom. E uma coisa, você falando agora, me chamou a atenção. Repare que nessa lista não aparece nada do tipo domínio da ferramenta tal de SEO, domínio da metodologia Scrum para, não sei, não tem. Por que não tem, né? Porque a gente sabe que essas ferramentas, software, habilidades específicas, essas são as que estão mudando o tempo todo. Então, as estruturantes é que fazem diferença, porque se eu tenho capacidade de aprender, eu aprendo várias coisas. Se eu aprendo melhor e mais rápido, ótimo, né? Se eu sou flexível e o mundo está mudando, eu me adapto mais rapidamente e tal. Então, primeiro isso, eu acho que é bem interessante notar essa característica. O que torna a minha resposta um pouco mais complexa pelo seguinte: essas habilidades estruturantes, por definição, notícia boa, elas são resistentes. Mas, uma vez desenvolvidas, bem desenvolvidas, elas tendem a ficar com o indivíduo. Isso é notícia boa. Notícia ruim, elas são mais difíceis e demoradas de desenvolver. Porque, por exemplo, né, a capacidade, a estatística aplicada, a capacidade estatística que envolve não só habilidade numérica, mas envolve habilidades de estimar, né, de perceber que as respostas são ranges e não são respostas numéricas específicas, você tem que qualificar.
é alguma coisa que você vai modelando e desenvolvendo aos poucos. Agora, tentando responder a sua pergunta, o que eu acho que é mais difícil, pelas razões que eu expliquei antes, são essas habilidades sociais e interpessoais, não pela dificuldade em si de desenvolver a habilidade, mas o pressuposto que a pessoa aceitar que ela precisa desenvolver e reconhecer onde está o problema. É muito difícil quando você entra numa instância que mistura terapia, né? Mistura esse tipo de coisa. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu me lembro que, bom, eu me expresso bem, sempre fui bom na comunicação, em organizar o pensamento, etc. Isso é um lado da comunicação. Mas eu reconheço que, muitas vezes, essa comunicação era autocentrada e eu tinha dificuldade de perceber onde o outro estava ali, ou tenho ainda, né? Alguma espécie de empatia natural, etc. E aí, me lembro com os ex-sócios, eu tive alguns conflitos que foram de ser muito rigoroso, certinho no que eu estava ali pedindo ou falando com eles, e de repente não perceber que a situação em que um deles estava, ou que o outro estava, era uma situação difícil, e tem uma coisa anterior a discutir o conteúdo ali da reunião, que era, caramba, entender que essa pessoa acabou de assumir uma tarefa nova e ela não consegue ter todas as respostas, ela está precisando mais de suporte do que de cobrança. E aí, quando eu descobri o jeito mais difícil, foi tendo conflito com um e outro desses sócios, assim, né? A sociedade é a gestão de conflito, mas, enfim, estou falando desse meu caso. E me lembro que aí fui buscar, caramba, eu preciso melhorar. E aí fui ler sobre, estudar comunicação não violenta e praticar com um desses sócios. Então, hoje, eu acho que eu faço isso melhor, por exemplo, desenvolver um pouco mais essa habilidade da Que comunicação. inveja, porque eu li esse livro e não consegui aplicar nada até hoje. Não só leu o livro, como a gente tem um episódio do Raise the Bar muito bom. Dois sobre comunicação não episódios. violenta. A Nola Lima, que veio falar sobre esse tema, ela falou no Raise the Bar e no Gestão de Pessoas. 2 ele não aprendeu ainda. Eu não aprendi ainda. Eu li o livro e fiz 2 episódios de programas, de entrevistas sobre o assunto. Eu não aprendi, então. Que inveja. É porque você não precisou e você está. As suas relações já são. Não, ele precisa. Eu vou pegar o teu presente de aniversário de novo, hein? Que ele fez aniversário hoje, Bruno. Eu dei um presente para ele, eu vou confiscar ele. Você vai ver. Desculpa. Mas nesse caso eu tinha que resolver um problema lá relacional com esse meu sócio. E mudou da água para o vinho a nossa relação. Os dois leram, os dois começaram. Então, estou dando um exemplo pessoal, porque é fácil a gente falar que o outro não tem uma qualidade, eu tenho uma dificuldade. Estou aqui expondo para dizer assim, caramba, eu reconheço que foi das coisas mais difíceis que eu tive que aprender. Mas deixa eu te ajudar aqui, Bruno. Eu acho que o que eu estou conseguindo perceber é que são habilidades difíceis de aprender e cada qual tem um caminho próprio. Não tem uma receita de bolo, né? É isso que... Eu acho que não tem uma receita de bolo, mas o que eu achei mais interessante é que todo mundo olhe para essa lista e fale assim, ela não é o próximo software, ela é uma meta, ela é uma meta skill. Ela não vem, assim... Como é que, desses aí, talvez gestão da produtividade seja um pouco mais objetivo, um pouco mais, assim, gestão do tempo, auto-organização, tem muita coisa já bem prática, assim, aplicável para isso. Mas criatividade, pensamento estatístico, visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É olhar sempre, qualquer que seja o problema, e olhar dentro de um sistema, ou de um ecossistema. Entender que existem muitos fatores interrelacionados e não olhar de forma fragmentada. Então, é como se fossem exercícios e reaprendizados de olhar e que exigem essa prática constante e parte de você saber quais são, né? Quais são essas coisas. Então, por exemplo, só para fechar aqui, flexibilidade, né? Do que a gente está falando aqui?
abertura ao novo, possibilidade de se adaptar, né? Então, o primeiro ponto é, eu tenho ou não tenho flexibilidade? Qual o grau com que eu tenho flexibilidade? Qualquer pessoa, eu acho, muitas pessoas tendem a dizer, não, eu sou uma pessoa flexível, né? Bom, minha pergunta é flexível ou não? Como é que você descobre se é flexível? Você pode fazer algum teste para fazer uma descoberta disso, você pode falar com pessoas que conhecem muito você, que observam, e descobrir sobre a flexibilidade. Tá. Do que eu preciso para evoluir em flexibilidade? A gente não está falando de fazer um curso. Quer dizer, eu estou supondo aqui que não é flexibilidade corporal, é flexibilidade mental, né, emocional, né? Quer dizer, não estou falando de fazer yoga, fazer pilates. Então, é uma coisa assim, o exercício é esse exercício diante de uma situação... Até essa é difícil, cara. Flexibilidade corporal também é difícil. Não heredei. Desculpa, Bruno. Então, desculpa se a resposta não é tão assim, faz isso ou faz aquilo, mas é um dado desse tipo de habilidade. Eu acho que me arriscando a fazer um contorno aqui no que você falou, tá, Bruno? E me corrija, por favor, se eu cometer uma injustiça ou uma imprecisão, tá? Mas me parece que por trás desse construto aqui de habilidades estruturais que a gente conversou e por trás da técnica que você trouxe em relação à particularidade de cada uma e como desenvolver cada uma, por trás disso tudo tá uma predisposição por evoluir, né? Eu acho que ela está numa camada anterior, aí, numa etapa anterior de aceitar que, cara, o mundo está evoluindo muito rápido, depreciação de 20% ao ano. Na base da tua carreira, para você desenvolver uma grande carreira, se você não tiver um mindset de evolução contínua e tiver abertura, humildade, o mindset, você não vai chegar a lugar nenhum, porque são habilidades difíceis que você vai ter que achar os caminhos particulares a cada uma delas. Fiz um bom contorno aqui? Sim. Agora, um lado bom disso é pensar que Shakespeare foi analfabeto, né? Einstein não sabia somar. Então, a brincadeira para dizer assim, as pessoas aprendem. Essa capacidade de aprender, a capacidade, num certo grau, ela existe. Agora, tem que ser desenvolvida, ativada, senão atrofia, simplificando bastante. O fato de ser difícil não significa que seja impossível, e é isso que você está falando sobre essa atitude inicial. Fala-se muito sobre isso, né? A mentalidade de crescimento aprendizado, growth mindset, né? Fixed mindset. Sem entrar num detalhe sobre a cientificidade do conceito, mas, digamos assim, num certo grau, as pessoas conseguem ter elasticidade naquilo que elas têm de habilidades, num certo grau. Quando eu digo num certo grau, que, por exemplo, se eu hoje decidir me tornar um jogador de futebol, há limites para isso, né? Porque eu vou conseguir desempenhar, há limites por causa da minha idade, há limites pelo tempo que eu tenho, há limites até por um talento, características físicas, seja o que for. Os limites não significam que eu não possa melhorar muito se eu quiser, se esse for um objetivo. Então, acho que é um pouco assim, só para não parecer também que todo mundo pode aprender tudo e fazer tudo, etc. Não, perfeita a colocação, Bruno, porque acho que isso aí se conecta também com saber identificar onde que você pode ser o melhor e onde que vale a pena você dedicar esforço para fazer uma carreira, né? Não nadar contra, famoso não nadar contra a maré, né? Sim. A importância disso, porque... Em alguns casos, você vai amplificar alguma coisa. Em outros casos, a gente está falando de redução de danos, né? Também, melhorar a habilidade pode ser para redução de dano. Se eu não sou bom em comunicação, isso não significa que eu não possa ter uma carreira que envolva me comunicar com pessoas. Eu sou, sei lá, não consigo, tenho mil desafios. Mas eu posso desenvolver habilidades técnicas
para saber falar, saber fazer isso. E os TED Talks são exemplos disso, né? Quantas pessoas com muita dificuldade fazem lá um treinamento, se preparam e entregam um TED Talk maravilhoso. Rodrigo, é isso. Muito legal, Bruno. Puxa, queria te agradecer demais pelo teu tempo aqui, mais uma vez com a gente. Como sempre, né? Uma conversa incrível. E então, em nome de toda a comunidade que acompanha o programa, em nome do time aqui da The For Sales Company, te agradecer muito, Bruno. Foi realmente um prazer te receber. Eu sempre gosto de te ouvir porque você sempre traz muita consistência nos teus pontos, né? E é isso que a gente precisa como especialistas, né? A gente vive muito isso como especialistas em recrutar, vendas e marketing e defende muito esse poder das especializações, né? Então, é sempre uma honra trazer uma pessoa especializada que se preocupe em trazer conteúdos densos, relevantes e sustentados por dados e fatos, né? Então, uma honra mesmo, muito, muito obrigado. E para quem está nos acompanhando até aqui, se gostou do conteúdo, curta, compartilha o episódio com quem pode estar precisando. E se você está com urgência em fechar vagas de vendas e marketing, você já sabe, não pensa duas vezes, entra lá na forsales-company.com, que você vai encontrar certamente as melhores soluções para qualquer tipo de nível hierárquico de vagas nesses subsistemas. Por hoje é isso. A gente se encontra no próximo Raise the Bar. Um abraço para o Bruno, para o Lewis, para todos e todas e até lá.